Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pela vida do teu filho. Pai, obrigado, Pai, porque ele com sinceridade, Pai, e retidão tem servido ao teu nome e tem sido um instrumento para entregar aquilo que o Senhor tem para a igreja nesta manhã. Eu louvo ao Senhor pela vida dele, que o Senhor possa, Deus, encontrar em nós corações puros, Senhor, corações prontos para receber a palavra dos céus para esta manhã. Nós oramos em o nome de Jesus, amém. A igreja diz, amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Podem se sentar. Deixa eu colocar um... Obrigado. Vou colocar um cronômetro aqui. Estou tentando melhorar a minha relação com a tecnologia. Então, hoje é a primeira vez que eu estou usando... Isso é em decorrência do pastor de vocês. Eu sempre vejo ele colocar aquele Mac bonito, eu já ia me perder todo, né? Mas a questão é que nós temos que agradecer. O ser humano ele tem a tendência de esquecer o que Deus faz. Isso é uma tendência de todos nós, de acostumarmos com o momento, esquecermos o passado e, às vezes, não nos preocuparmos com o futuro. E essa é a importância entre Velho e Novo Testamento. Lembrarmos sempre que Cristo é o mesmo antes, hoje e eternamente. Quando Cristo é levantado na cruz, Ele atrai todos a Ele. Os que morreram, os que estavam naquela época, nós nos dias de hoje, nossas gerações futuras. Temos que lembrar disso. Temos que agradecer e lembrar de onde Deus te tirou. O caminho que fizemos para chegar até aqui. Talvez essa é uma das igrejas mais confortáveis que nós temos aqui. Um telão lindo. Nós não temos esse telão lá no Brasil. Ainda não, né, pastor? Não temos um espaço como esse. Estamos no meio da caminhada como vocês já passaram. Começaram nas casas. Eu lembro ano passado o pastor lembrando a importância do DNA, porque foi onde Deus lembrou ele, pastor André, de que o púlpito dele era a mesa da casa dele. Pregava, e na esperança de um povo que ainda nem conhecia. Pregou nas praças, debaixo de árvore, renunciou muita coisa, tanto ele quanto a pastora Renata, seus filhos. Não é fácil estar aqui. E não é fácil estar aqui debaixo de unção também. Isso é o mais importante. Porque se existe unção no púlpito, é porque há sacrifício lá fora. Grave isso. Se há unção, se você tem o que entregar, se esse casal hoje chega aqui de manhã e sob o comando deles, todos esses ministros de louvores têm o que entregar cheio de unção, é porque há um sacrifício sendo feito lá fora. Não há louvor debaixo de unção se não há entrega lá fora, se não há testemunho lá fora. É assim que o Espírito de Deus age. Ele não entrega unção a qualquer um. Toda vez que eu subo aqui, eu sinto a presença de Deus. É certo. E conversando com eles, a gente começa a olhar para o passado e começa a ver que há unção. Mas porque houve sacrifício, porque houve testemunho. Agradeçam a Deus sempre pelos pastores que vocês têm. Eu queria ler com vocês o livro de Efésios 5, 25. Vamos. Esse texto eu o incluí agora de manhã, tá?
A gente consegue passar esse texto aí, gente? Olha só, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, entregou-se por ela. Cristo assumiu a liderança do povo que foi entregue às suas mãos. Cristo foi a testemunha fiel do que é o reino de Deus. Por isso Paulo faz essa comparação. E lembra nós, maridos, mas eu vou aqui nesse momento, e quem conhece esse texto, eu não vou me apegar a todo ele, mas a partir apenas dessa passagem. Estender ele a... Porque no decorrer dessa passagem, você vai ver que Paulo vai falar com a esposa, vai falar com os pais, o casal, na qualidade de pais, e vai falar para os filhos. Ele não fala só com o marido. Mas o que chama a atenção é a abertura da passagem, quando Paulo diz assim: ame a tua esposa, como Cristo amou a igreja e entregou a sua vida por ela. A palavra diz que Jesus, ele despojou de toda a sua glória, se tornou menor do que os anjos, na forma de homem, para conviver com os homens, para sofrer entre os homens e para morrer por eles. Uma morte que não cabia a ele. Mas ele já sabia o que estava destinado a ele desde o início. E ele é a testemunha fiel do que há no reino de Deus. Todos os encontros, eu vi o pastor Mário, né, que estava Marcos, desculpe. O pastor Marcos pregando na terça-feira para o pessoal do DNA. E ele falando da importância dos encontros com Cristo. E é interessante que se você vai ter os encontros que Cristo teve com cada um. E o interessante é que quando Cristo curava uma pessoa, ele dizia: eis que vos é chegado o reino de Deus. O que Cristo estava ensinando e distribuindo aos homens era o conhecimento do que está lá. Não só conhecimento, mas também poder. Por isso ele curava, porque lá nesse reino não tem choro, lá nesse reino não tem doença, não tem clamor, apenas adoração. Lá não tem sacrifício, porque lá não é lugar de sacrifício. Aqui é lugar de sacrifício, é onde está o caos. Adoração. Lá é o santo dos santos. E é lá que temos que estar com o nosso alvo. Muitos homens, às vezes, dizem para suas famílias, sem saberem: não estou preocupado com você. Não, pastor, nós jamais faríamos isso com nossas famílias. Será? Será? Outro dia, eu falando num jantar que nós temos para homens, e eu falei exatamente sobre isso. Você pode talvez até ser uma escolha tua não querer seguir a Deus. Pode ser até uma escolha tua não aceitar a Deus, até mesmo se colocar contra Deus. Porque há pessoas que não se limitam a dizer: eu não acredito em Deus. Há pessoas que vão amar além disso, e elas dizem para si e para os demais: eu não creio que esse Deus existe. E talvez se preocupe a sua vida inteira em querer provar para o outro algo que ele mesmo diz que não existe. Que perda de tempo. Se não há algo aqui, por que eu quero provar que isso? Por que isso me incomoda tanto?
Há pessoas que escolhem esse caminho. É um direito teu, a palavra diz. Agora eu pergunto, é um direito teu escolher o destino dos teus filhos? Não é pesado quando nós paramos para pensar, eu posso tomar as decisões pela minha vida, mas quando você olha para trás, coisa que muitas vezes nós não fazemos, olhamos para trás e para ver aqueles que estão vindo atrás de nós. Quem está vindo atrás de você? Para onde você está os levando? Eu quero contar uma história para vocês que está lá em Números 14, 1 a 4. Uma parte dela, evidentemente. Ele diz assim, então, eu não sei se o texto vai ser o mesmo na minha versão, tá? Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse, quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros, vamos escolher um novo chefe e voltemos para o Egito. Sabe o que é esse texto? Esse texto é o clamor de um povo. Essa situação vai acontecer cerca ali de 2 anos depois da saída do Egito. Deus liberta o povo do Egito por meio de Moisés. Deus retira com mão forte, eles passam o Mar Vermelho, além de todos os sinais que Deus já tinha feito no passado. Daquele ponto até Canaã, seriam mais ou menos, as pessoas falam 40 dias e às vezes se perdem nisso. Não desse ponto. Desse ponto até Canaã, passando por uma linha reta, por dentro da terra dos filisteus, nós teríamos em torno de 14, 20 dias. Mas Deus não faz primeiramente esse caminho. Deus leva o povo a um chamado Monte Sinai. Para fazer com o povo o quê? Uma aliança. O povo é levado por Deus ao Monte Sinai para fazer aliança. E lá vocês sabem toda a história que aconteceu durante aquele tempo. Moisés sobe ao monte, Deus entrega os mandamentos. Durante aquele tempo, o povo lá embaixo, rebelde diante de Deus, mesmo Deus tendo feito várias coisas. O povo levanta um bezerro de ouro e começa a adorar a Deus. Moisés desce, destrói tudo aquilo, Deus chama de novo novamente, para cumprir a sua aliança. O povo rebelde. O povo, depois, vocês sabem disso, eles descem e eles andam mais um pouco à frente e vão parar num deserto de Parã. Nós estamos falando, gente, aqui mais ou menos de 2 anos depois da saída do Egito. E quando eles param naquele deserto, e aquele lugar é chamado de Cádiz Barneia. E esse lugar vai se transformar num lugar de bênção para alguns, maldição para outros. Por quê? Porque naquele momento Deus diz a Moisés, pega 12 espias e mande eles para Canaã, para que eles vigiem, para que eles venham levantar e fazer todo um levantamento. Era uma missão militar. Façam todo o levantamento do local. Vejam qual é a terra, qual é o seu fruto, quem nela mora, e nos tragam essas informações. E me pegue, presta atenção no que eu vou lhe dizer. Deus diz a Moisés, separe um homem que represente cada família. Um homem que represente cada tribo. E ali Deus separa, Moisés separa cada um das 12 tribos. E os 12 homens vão. E essa viagem entre ir e voltar demora 40 dias. Eles vão, verificam tudo
e voltam. Naquele dia, quando os 12 espias voltam, eles chegam a Abraão e Arão, e os espias começam a dizer o que havia lá. Trazem com ele os frutos que nós conhecemos, um cacho de uva, figos e romãs, para mostrar que o que está na terra era muito bom, para mostrar que o que estava lá era produtivo. E eles vão fazer o seguinte relato, lá em Números 13, 27. Olha o que eles dizem. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. Agora, olha o que eles falam. De fato, uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. E também vimos ali os filhos de Anak. Grave essa palavra, Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus, jebuseus, amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez-o calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar a posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. 12 tribos, 10 homens se levantam para dizer: não podemos tomar essa terra. 2 homens apenas, Calebe e um homem chamado Oséias, que Moisés vai passar a chamá-lo de Josué. Calebe representando a tribo de Judá, Josué representando a tribo de Efraim. As 2 tribos, cujos representantes não fugiram da promessa de Deus. Quero lembrá-los que há algo interessante nessa passagem. Se você for em Êxodo 3:8, vocês vão ver uma promessa que Deus faz muito antes desse povo, aos seus pais. Faz a Moisés, lá no começo, de tudo, antes do Êxodo. Lá em Êxodo 3:8 ele diz assim: por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra, e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o lugar do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu, do jebuseu. Agora eu pergunto para vocês, o que aqueles homens viram era diferente da promessa que Deus tinha feito? Não. Grave o que eu vou te falar. Quando Deus fez a promessa a Moisés, Deus fez exatamente a promessa, que era uma terra que emanava leite e mel. Mas nela também Deus disse onde estavam todos os povos gigantes da época. Deus disse já para Moisés, lá atrás. O que eles constataram, por isso eles falam de fato, é a terra que emana leite e mel. De fato, a promessa é verdadeira. De fato, nós vimos o que está do outro lado, ele existe.
E Ele está disponível. Mas existe um povo gigante. Nós somos como gafanhotos diante deles. E é assim que eles nos veem. E Jesus também veio até nós para dizer: há um reino do outro lado. Há um reino que te espera. Há um reino que está lá à tua espera. E interessante que quando Jesus faz a oração aos seus discípulos, ele diz assim: Senhor, eu não oro para que o Senhor os tire dessa terra, mas os livre do mal. Jesus, quando é chamado, ele mesmo diz à multidão, ele fala: olhe, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. O que é que Jesus está dizendo? Nesse mundo há também os gigantes. Eu poderia aqui perguntar para você: quem quer ser salvo? Todos vocês vão levantar a mão. E se eu perguntasse quem quer ir hoje com Deus? Alguns iam dizer: Senhor, me dá mais tempo nessa terra, quero viver mais. Eu tenho mais coisas para fazer. Parece uma contradição, né? Estamos empurrando com a barriga aquilo que é o nosso maior desejo. Cantamos aqui que a nossa alma anseia pelo Senhor. A questão é, irmãos, entre a promessa e a bênção, o que há no meio do caminho? O que há no meio do caminho entre aquilo que Deus te prometeu e aquilo que Deus vai te entregar? A Bíblia já te preparou. Isso já está escrito lá atrás. Cristo, quando Ele vem só para confirmar o que um dia Deus já disse. Entre a promessa e a bênção no meio do caminho existem gigantes. No meio do caminho existem gigantes. O interessante é que Deus vai virar para aquele povo que o desaprova, que não acredita na sua palavra. Ele diz assim: até quando vou aguentar essa... Isso está em Número 14, 27. Até quando vou aguentar esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Diga-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, vou tratar vocês de acordo com o que falaram aos meus ouvidos. Lembra da oração que eles fizeram? Eu vou dar o tratamento que vocês pediram. Nesse deserto, o corpo de vocês cairá, de todos vocês que foram contados no centro de 120 anos, para cima, e que murmuraram contra mim, vocês não entrarão na terra que jurei que os faria habitar. Agora ele vem, ele deu a maldição para alguns, e agora ele vem, com exceção de Caleb, filho de Jefone, e Josué. Naquele momento, em Cades Barneia, alguns são separados por conta do que pediram. Outros são separados por conta do que escolheram. Qual é a posição que você está? Somos chefes de família, nós homens. Mulheres, somos aquela que estamos à frente de nossas casas, alicerce de nossas casas. Quem é que você representa? Você está em nome próprio? Deus está dizendo para você que não. Há uma família atrás de você que você representa, como aqueles homens representaram. Cada uma daquelas tribos. Você representa a tua tribo. Você representa teus filhos. Você representa o que estão atrás de vocês. E por conta da escolha daqueles homens, do erro deles, eles fizeram também a multidão errar. Naquele dia há uma revolução, há um motim, porque o povo se levanta por conta do que aqueles 10 homens que eram para ser os representantes de Deus, para serem as testemunhas fiéis à palavra que Deus deu a quem os enviou,
Deus enviou a Moisés, Moisés envia esses 12. Mas eles não creram naquele que os enviou. E aquele que não crê naquele que enviou, ele não pode liderar os que vêm atrás da forma com que Deus quer. Porque não entendeu a palavra de quem enviou. Aqueles 10 se colocam de forma covarde e desconfiam da própria palavra do Senhor. E carregam com ele todas as murmurações daquele povo. E todo aquele povo, Deus passa a dizer, não entrarão em Canaã. Vão morrer no deserto. E foi essa a oração que eles fizeram. Antes o Senhor nos faça morrer nessa terra. Nos trouxe até aqui. Vamos procurar outro representante. Vamos procurar outro líder. E se você não é representante na tua casa, e se você não é o homem de Deus na tua casa, a tua família vai procurar outro representante. Ela vai procurar os líderes que estão no mundo. E sem saber, e de forma cega, vão atrair para si o caminho da maldição, que foi estabelecida a humanidade antes da criação. Ou melhor, quando o homem caiu, perdão. Porque o que é estabelecido antes da criação é a bênção de viver ao lado de Deus. A maldição veio por conta da atitude do homem. Agora quero chamar a atenção para mais uma situação. Em Números 14, 34, vai acontecer algo curioso, ainda nessa maldição. Além de Deus dizer, vocês não terão mais a promessa da terra que emana leite e mel, olha o que Deus vai falar. Números 14, 34. Segundo o número dos dias em que vocês espiaram a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, vocês levarão sobre si as suas iniquidades durante 40 anos e terão experiência do meu desagrado. Interessante que isso. Deus, por mais que Ele tenha já dito para 2 que foram fiéis, que eles teriam direito à terra de Canaã, os outros 10, Deus disse que eles não teriam. Só que acontece mais uma coisa interessante nessa passagem. Deus pega para os 12, sem separá-los, e diz, todos vocês vão caminhar 40 anos. E ainda, aqueles que se mantiveram, foram abençoados por Deus, mas se mantiveram firmes à palavra, tiveram que estar sujeitos também à mesma palavra. Por quê? Porque é o mesmo povo. Ainda que fossem tribos diferentes, eram todos o mesmo povo. Estavam todos debaixo da mesma liderança. Por isso a Bíblia diz que nem mesmo ao seu filho poupou. Sendo o Filho de Deus, teve que caminhar com os homens. Portanto, irmãos, os 40 anos na tua vida vão acontecer, queira você ou não. O deserto é o período em que você vai ter que passar. É isso que Paulo está falando. Paulo lá na frente vai falar sobre isso. Vai comparar os 40 anos, os homens que caíram no deserto. Quantos de nós caímos no meio do caminho? Agora eu digo mais, você cair sozinho, tudo bem. Agora você carregar toda uma multidão com você, isso é mais pesado. E Deus vai tomar, Ele vai pedir prestação de contas. O que é que você fez com os que eu entreguei em tuas mãos? Jesus, Ele diz, Senhor, de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que o Senhor trouxer até mim. E você, o que tem feito com a tua família?
Nós estamos sempre falando de pregarmos lá fora, de sermos grandes homens, de falarmos palavras bonitas, colocarmos no Instagram. Eu quero saber no secreto da tua família, quem você é. Você é na tua casa o que você é dentro da igreja? Preste atenção nisso. Então, o primeiro ponto que nós temos é que entre a promessa e a bênção existe gigantes. Portanto, há uma prova de gigantes na nossa vida. Isso veio junto com a promessa. A terra era boa, manava leite e mel, mas com ela vem a prova dos gigantes. Mas também existe um segundo ponto. Em tudo também há prova do tempo. Somos provados diante de gigantes. Somos provados diante do tempo. O interessante é que vai acontecer algo que eu quero chamar a atenção com vocês ainda com Caleb e Josué. Lá em Josué 14:10, vai haver uma conversa entre Caleb com Josué. Moisés já não estava mais ali. Toda a liderança do povo já tinha sido passada a Josué, como sabemos. E aqui nós vamos ter passado mais de 45 anos. E Caleb vai chegar diante de Josué e vai fazer um pedido a ele. E diz assim a palavra: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida, como prometeu. 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora, eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia, eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra, como para fazer o que for necessário. Dê-me agora este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os Anaquins. Lembra os Anaquins? Filhos de Anak? Os grandes gigantes. Um homem que passado 45 anos ainda crê na promessa. Um homem que passado 45 anos, ele não foi fiel só lá atrás, ele foi fiel lá na frente. Ele continua fiel no deserto, e ainda com 85 anos ele olha e diz: os gigantes que estão nessa terra, se o Senhor estiver comigo, eu os derrubarei. Continuou crendo na promessa e não olhando para os gigantes, mesmo tendo passado pela prova do tempo. E ele daí diz: se o Senhor estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele me prometeu. E essa será a cidade de Hebrom. E a palavra diz que Josué abençoa Caleb, e Caleb entra, e toda a promessa é entregue nas suas mãos. Quem é que Caleb representava? Tribo de Judá, onde teremos a raiz de Jessé, onde teremos Davi, onde teremos os descendentes da promessa, onde teremos o nosso Cristo. Na pregação passada, quando eu preguei aqui, eu falei para vocês que a terra, ela é um abismo que chama outro abismo. As coisas têm consequências malignas. Mas nas coisas espirituais, Deus quebra isso. Deus transforma a bênção, mesmo diante do teu gigante, mesmo diante do tempo. Para alguns, o tempo é o grande gigante. A demora, a espera é o grande gigante. A questão é que nós temos que olhar as coisas como elas são. Em Hebreus 10:1, o autor de Hebreus vai dizer assim:
Ora, visto que a lei é apenas sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Assim, os mesmos sacrifícios que ano após ano continuam eles oferecerem. Em Hebreus 3, 5, 6, o autor vai dizer assim: e Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firme a ousadia e a exultação da esperança. Como quem fez? Caleb. A palavra está dizendo que tudo o que aconteceu no passado é a sombra do que aconteceria no futuro. Fosse a lei mosaica, fosse os acontecimentos no meio do povo, tudo guarda relação com algo que Deus prometeu lá atrás, quando o homem cai. Eu vou resgatar vocês. Eu vou mandar aquele que é a semente da mulher, que esmagará a cabeça, aquele que passou a dominar o mundo, aquele que passou a dominar aquilo que está no mundo, aquele que tomou para si seus líderes. E se você não cuida da tua família, é ele quem vai liderar a tua casa. Se você sai da tua condição de representante de Deus na tua tribo, a tua família vai ouvir aqueles que estão lá fora. Eu tenho uma guerra hoje em casa. Os tais dos celulares. Se deixarmos, essas crianças vão ficar o dia inteiro. Não é porque foram mal preparados, é a geração, gente. É o tempo, é a época. É o que essa época, esse deserto que está na nossa vida, está oferecendo. É o que o mundo oferece. De um lado, nós não queremos tirar nossos filhos e deixar que eles se sintam também um peixe fora d'água. Mas temos que direcioná-los. Temos que dirigi-los. Eu confesso para vocês que outro dia, toda pregação que eu vou fazer, eu faço debaixo de oração e falo: Senhor, me revela o que o Senhor quer. Ainda estava falando com o pastor hoje de manhã, essa pregação toda, eu só fui entender o que Deus queria com ela, eu preparei toda a palavra a partir do que Deus me mostrava. Chegou até hoje de manhã, eu não sabia o que o Senhor queria com a pregação. Fui entender na oração de manhã. Sempre fiz assim. Mas como um homem teimoso, e sempre me vendo como um homem atrapalhado junto à tecnologia, eu pensei outro dia em buscar uma pregação a partir da IA. Sabe o que saiu? Só informação. Não tem unção nisso. Não existe unção na máquina. E eu estou vendo pessoas que fazem isso. Eu conheci um menino, ele pega o celular e tudo que ele vai falar e conversar, antes ele fala com a IA. Irmãos, temos que falar com Deus. É de lá que vem a nossa unção. A pastora falou uma coisa importante aqui, pastora Renata. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu não sei o que Deus vai falar daqui a pouco. Eu não sei o que vai, mas eu posso olhar para trás e ver o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na tua vida. Por isso Paulo vai falar: lembra da onde você caiu. Eu já estou encerrando para o final. Olha o que está em Efésios 6:12. Paulo diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ainda Hebreus 12, 1, 3 vai falar assim: portanto também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livre-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta,
olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Ele foi o representante de todos diante de Deus na cruz. Mas ele também foi a fiel testemunha do que está do lado de lá. Jesus também passa pela prova do tempo. Jesus também passa pela prova dos gigantes. Mas ele continua sendo a fiel testemunha do que ele viu, do que está do lado de lá. Como Caleb, como Josué, também chegaram dizendo, de fato, o que está lá é bênção. Ah, mas aos gigantes, nós vamos vencer os gigantes. É isso que Cristo veio nos mostrar. É isto que ele, por isso ele diz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Ele está falando, olhe para aquilo que nós estamos lhe apresentando. Por isso que Mateus 11:12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Entenda uma coisa, Cristo teve que fazer tudo isso, porque o reino dos céus é tomado à força. É isso que toda a história do passado está mostrando. Irmãos, não basta vir na igreja e sentar nessa cadeira e você estar aqui apenas representando quem? Você mesmo? Porque a verdadeira vitória é quando você entrar nessa casa e você saber que contigo está a tua família. Talvez não possam alguns porque estão vivendo em épocas, em lugares diferentes, mas estão debaixo da mesma promessa. É disso que se trata. A palavra diz que nós temos que olhar para Cristo. Cristo é aquele que disse: Senhor, o que o Senhor colocou a mim, sob a minha responsabilidade, de maneira nenhuma os lançarei fora. Quem somos nós para lançarmos fora aqueles que o Senhor te entregou? A bênção deve recair sobre eles, e depende de nós. Irmãos, eu sou um homem falho, mas não há um dia sequer que eu chegue diante de Deus de noite e peça perdão dos meus erros, e não faço uma autocrítica minha para dizer eu tenho que melhorar. Nós falamos dos encontros de Cristo. Cristo, quando Ele chega para cada um, Ele tem um relacionamento diferente. Mas em todos eles, Ele anuncia o reino de Deus. Mas nós temos que olhar para Cristo como verdadeiro líder e fiel testemunha do reino. Porque nós temos que ser para a nossa família fiel testemunha do que é viver o sobrenatural de Deus. E eu quero encerrar falando com vocês de uma pregação do pastor Benny Hinn, que eu achei extremamente interessante, onde ele fala que a divisão do templo nada mais é do que um mapa para chegar a Deus. E ele leva isso para o campo da oração e para o campo da unção, da forma com que o Espírito Santo. E ele diz assim: olha, o templo é separado pelo átrio, pelo lugar santo, que era o corredor, onde você chegava no Santo dos Santos. O átrio é o lugar da bagunça. O átrio é onde está o caos. O ato é onde você faz o sacrifício. É aqui que você dá testemunho de obediência. Aqui nós obedecemos.
É aqui onde a tua família, convive com você. É no plano da carne. É aqui, é nesse momento. E o pastor Benihim diz, quando você começa a orar, vai passar pelo tempo. Vai passar 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, a tua perna já começa a formigar, você já está pensando na bagunça dos filhos, você já está pensando naquilo, nos problemas que você tem. E muitos se levantam nesse momento e saem da presença de Deus. Não persistem. Quando você se coloca em oração, você tem que vencer esse primeiro plano, que é o plano da carne, para entrar num segundo plano, que é o lugar santo, que é o lugar de transição para chegar no lugar santíssimo. A presença de Deus ainda não está aqui de forma plena, ela está lá. Nesse lugar é onde você começa a orar e as coisas começam a fazer menos sentido. Aquela barulheira que você deixou para fora no átrio começa a sumir. E é aqui nesse momento que Benihim vai chamar que esse é o plano da alma. Talvez onde tua mente já começa a se esquecer do que está à tua volta, mas começa a se preocupar um pouco com os teus valores, com os teus problemas, com os teus sentimentos, mas ainda se trata de você. Agora, você continua persistindo, até você entrar no Santo dos Santos, até você entrar onde é presença pura de Deus. E aqui você vai entender o que é viver a condição de verdadeiro adorador, onde tudo já se calou, e é somente a voz dele contigo. Quem já foi batizado no Espírito Santo sabe que isso acontece aqui. É por isso que hoje as nossas igrejas, muitos, não vemos mais batismos. Por quê? Porque as pessoas não passam desse momento. Irmãos, eu vou dobrar meu joelho e só vou levantar daqui a hora que eu estiver pisando no Santo dos Santos, a hora que eu estiver vivendo o sobrenatural de Deus. Isso é Canaã. O que vem antes aqui são gigantes e tempo. É assim que funciona. Esse é o manual para ser abençoado por Deus. É lutando contra gigantes, crendo na promessa, mas passando pela prova do tempo para dizer: Senhor, continuo aqui. Senhor, eu continuo aqui. Senhor, eu continuo aqui. Por isso é aquela música tão perfeita que diz: aquele que já pisou no Santo dos Santos não quer viver em outro lugar. Irmãos, nós temos que voltar, e aqui eu encerro dessa forma: olhar para Cristo e ver quem Cristo era no átrio. Quem é que Cristo era no átrio? Era aquele que se entregou, a testemunha viva, o Cordeiro de Deus. Foi testemunha para aqueles que estavam à sua volta. Irmãos, quem está sendo você no átrio? Porque a tua família está te olhando. Agora Cristo é aquele que foi até a presença de Deus com toda adoração e trouxe a bênção para todos nós. Você, como chefe de família, o que é que você está fazendo? Você está chegando diante de Deus para dizer para a tua família: olha, realmente o que nos espera lá é maravilhoso. Olha o que realmente eu vivi na igreja. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi uma transformação, eu fui mudado na minha essência. Filho, filha, esposa, esposo, é isso que eu quero que você viva, porque eu já pisei no Santo dos Santos. É disso. Vamos orar? Fiquem em pé. Tem um momento de entrega ao Senhor. Senhor nosso Pai,
Venha, Senhor. Vem nos guiar nesse momento. Venha nos servir, Senhor Jesus, com aquilo que a Tua palavra diz, que é a entrega, Senhor, a entrega do que há de sobrenatural, que é o Teu Espírito. Entrega-nos, Pai, o Teu Espírito. Abraçamos o Teu Espírito Santo nesse momento. Que possamos receber aquilo que o Senhor nos deu, Senhor, que venceu os gigantes e o tempo com seu próprio sangue, com seu sacrifício em carne, para nos entregar aquilo que é o Espírito Santo. Amado Espírito, vem até nós. Nós pedimos, visita-nos, visita a Tua igreja nesse momento. Leva-nos, ó Pai, a entender o que está no Santo dos Santos. Leva-nos a entender, Senhor, o que é estarmos firmes contigo. Ensina-nos, Senhor, a ver o mundo sobrenatural para ensinar aqueles que vêm atrás de nós, para dizer a essa multidão que está atrás de nós, que se chama muitas vezes nossa própria família, para dizer a eles que o que está lá é verdadeiramente sobrenatural, que o que está lá emana leite e mel. Mas eu só posso falar disso se eu viver, Senhor. Eu só posso falar disso se eu também pisar no Santo dos Santos. Muda-me, Pai, enquanto estou no átrio. Permita, Senhor, que eu dê testemunho. Permita que eu seja obediente. Permita que eu entregue a Ti meu sacrifício para Te entregar adoração, e somente adoração, Senhor, no Santo dos Santos. Abençoa Teu povo, Pai. Abençoa essas famílias. Restitui aquilo que o diabo levou, aquilo que os líderes, homens que foram representantes do diabo nessa terra, nessas casas. Tira, Senhor. Faça com que voltemos a ser os Teus líderes, representante das Tuas tribos, em nome de Jesus. Amém.